tarde, amigos da UTV aqui, o pessoal que está acompanhando a gente no chat. A gente está chegando aqui com o nosso Opinião Livre de todos os sábados, né, às 18 horas. Hoje estaremos recebendo convidados aqui de uma empresa de consultoria empresarial. Inicialmente, aqui na abertura do programa, eu queria pedir licença aí para vocês. Eu preciso tá fazendo uma saudação aqui para duas pessoas muito importantes, pelo menos na minha vida, né? Que aniversariaram essa semana. No começo da semana foi aniversário do meu pai. Um abraço aí pro seu Raul Kodama, que deve estar vendo a gente aqui. E hoje está fazendo aniversário meu padrinho, que eu adotei ele como meu padrinho, né? Milton Neves, grande Milton Neves, da TV Bandeirantes, Rádio Bandeirantes. E um grande abraço para você, Milton. Bom, vamos iniciar o programa aqui, recebendo nossos convidados da empresa Modus Operantes, né, que é o Carlos Samezima e o Carlos Perim, que são consultores empresariais, e a gente vai falar um pouquinho desse segmento aqui. Carlos, por favor, apresente a Modus Operantes aí, você e o outro Carlos também, Carlos e Carlos. Então, a Modus Operantes é uma consultoria empresarial e é constituída com 3 Carlos, né? Eu, o Carlos Samezima, Carlos Perim e o outro sócio que não veio, o Carlos Ávila. Nós somos formados pela Poli e daquela época em diante a gente manteve sempre um contato. Os meus sócios, eles foram executivos direto, eu fui um pouco tempo, já entrei na área de consultoria direto. E resolvemos nos unir para montar essa consultoria especializada em alguns assuntos, dado a característica de cada um dos nossos sócios, né? O Carlos Perim é mais na área industrial, o Carlos Ávila mais na área comercial e de marketing, e eu na área financeira, né? Nesse momento, eu acho que consultoria empresarial é uma coisa que está sendo muito requisitada em função do desenvolvimento brasileiro versus o que está acontecendo no resto do mundo, né? Então, existem muitas oportunidades de fusão e aquisição de empresas internacionais que buscam aqui no Brasil estabelecer empresas que tenham um potencial de crescimento, né? E com isso a consultoria empresarial sempre acaba sendo exigida exatamente para preparar a empresa para esses casos, né? E dos vários assuntos que precisam ser tratados, por exemplo, a empresa ela tem que estar devidamente preparada, tem que ter uma governança corporativa importante, ou seja, empresas do exterior que venham se interessar por empresas aqui não podem estar buscando empresas que trabalham com caixa 2 e tenham todas as vamos dizer, as divergências aí com a parte governamental e assim por diante. Então tem toda uma ética que precisa ser conservada, e para isso a empresa necessita ter controles, ter práticas que sejam de acordo, né? E buscando, obviamente, eficiência e produtividade, né? E aí, você me convidando aqui para falar um pouco sobre incentivo fiscal, isenções e tal. Sim. Isso é uma coisa que também faz parte desse processo, né? Okay. Que precisa ser bem estudado e bem interpretado, porque tem lados positivos e lados negativos dentro desse assunto. Sim. Né? Você está comentando em relação a esse aspecto de fusões, aquisições, um caso recente aí que acho que ainda não chegou a nem se definir em relação à empresa lá do Grupo Pão de Açúcar, lá do Vila Diniz. Do Vila Diniz, lá, o Casino, tal, Carrefour, tal. O que não sei se você está muito acompanhou esse processo aí eu acho que não se definiu nada, o que o governo interferiu e não permitiu e queriam colocar dinheiro do BNDES também no meio da história. É válido que o BNDES financie uma transação comercial entre duas empresas particulares? Discutível aí no caso, né?
Mas o próprio sócio do Abílio, o Cassino, que não permitiu a operação. Ele já tinha um comprometimento com o Abílio, né? E ele, com a família do Abílio Diniz, ele segurou a operação. Então, e se fosse feito com a BNDES, com certeza a opinião pública ia ser contra o BNDES financiar essa operação, né? Financiar a família, né, de um grupo particular em benefício daquele grupo. Mas porque assim, não sei, no meu modo de viver, assim, de leigo, assim, não sei quais seriam os benefícios que trariam para a sociedade em si, né? Você pode dizer que ficaria ainda um grupo brasileiro tomando conta da rede de supermercado. E naquela situação, o Cassino e o Carrefour ficariam um grupo estrangeiro tomando conta de toda a rede supermercadista brasileira. Então você pode ver do ponto de vista de proteção à indústria, ao empresariado brasileiro, né, nesse sentido. Entendi. E numa situação do Carrefour estar com o outro grupo francês, você fala assim, bom, então o supermercado no Brasil não pertence mais ao grupo brasileiro, agora pertence ao grupo internacional, que seria um grupo francês. Então esse é o único aspecto que você pode defender aí as nossas cores, aí, em termos de ter um grupo brasileiro ainda tomando conta desse mercado. Entendi. Até no mercado, até que eu atuo, porque eu sou corretor de seguros, houve muita fusão, aquisição de uns 2, 3 anos atrás, até por uma determinação da SUSEP, de aumento da reserva financeira das seguradoras, né? Então hoje a gente tem lá a Tóquio com a Real, até a aquisição a junção da Porto com a Itaú, que a Itaú por seguinte tinha adquirido a Unibanco, né? Isso tudo em virtude do quê? De concorrência em relação ao mercado, em alguns casos até entendo em virtude dessa exigência em relação à reserva financeira que a SUSEP impôs às seguradoras, desse aumento dessa reserva, né? Dessas garantias. Mas basicamente o pequeno ou as seguradoras menores vão acabar assumindo o mercado, ficando só grandes grupos. É isso que está pintando assim, mais em relação ao mercado no geral? Então, é que a gente precisaria analisar segmento a segmento, né? Uhum. Então, o segmento de seguro, uma empresa de pequeno porte, ela realmente tem um problema de ter aval e capital suficiente para segurar todos os eventuais sinistros que ela venha a ter que honrar. Então, eu diria que a centralização desse processo, eu acho que é meio inevitável. Então, você veja, o setor financeiro, de uma forma geral, ele está muito concentrado, né? E por conta realmente de segurança, de alguns pontos que acho que não dá para você ter empresas de pequeno porte competindo em condições dentro dessas áreas, né? Outras áreas também, eu acho que também tem dificuldades de estarem operando num nível menor. Tudo aquilo que exige altos investimentos, tudo aquilo que exige investimentos pesados em pesquisa e desenvolvimento, isso acaba levando à necessidade de um capital forte. Então, as empresas de capital, com elevado capital, começam a ter um poder sobre esses segmentos, né? Então, acho que aí é meio inevitável que isso ocorra, né? Porém, outros setores, outros segmentos, aí você tem uma dispersão maior que você pode estar competindo com os diversos tamanhos, né? E o governo tem que ficar atento à não formação de monopólios ou de cartéis. Sim, sim. É nessa hora que o governo interage, né, suspendendo alguma operação de fusão que possa não ser, vamos dizer, de bons olhos à economia brasileira. No caso, você tem um cartel, você tem uma empresa só que fabrica presunto, por exemplo. Você tem hoje uma Petrobras que é gasolina, você vai comprar da Petrobras. Você tem uma Braskem, que você vai comprar plástico só da Braskem, né? Você vai comprar para vai no supermercado, só vai ter um grupo que toma conta de todo o supermercado do Brasil. Ele vai vender pelo preço que ele quiser, e ele vai comprar de seus fornecedores pelos preços que ele quiser. Então isso não é uma livre concorrência de mercado, isso não é bom para a saúde do livre mercado, né, de qualquer país, inclusive do Brasil. Né? Nesse sentido. Uma outra coisa que assim, em relação a incentivos fiscais, né?
ou isenção, o governo parece que está pintando aí com incentivo na área automobilística, em virtude da concorrência aí das montadoras chinesas que estão entrando no mercado, né? Esse protecionismo é favorável à indústria nacional ou não? Nós estamos passando, no momento, por um risco grande, enorme risco de desindustrialização brasileira, né? O parque industrial brasileiro está praticamente sendo destruído pela ameaça chinesa, que é uma realidade, né? Não é mais uma ameaça. Então você hoje compra produtos, todos eles industrializados, ou parte deles industrializados na China. A indústria de máquinas, vamos dizer, de equipamentos industriais brasileira está numa situação gravíssima. Você tem empresas tradicionais de mais de 50 anos de vida que estão fechando e comprando equipamentos que vêm da China, colocando o seu rótulo, a sua própria marca, né? E daqui a pouco nós vamos estar usando palito de dente, pasta de dente chinesa. Então o governo ele precisa criar, nesse caso, um não incentivo fiscal, é combater o incentivo fiscal que existe na China, em favor do governo chinês. O que você tem que fazer? Você tem que colocar barreiras alfandegárias aqui no Brasil, impedindo que esses produtos cheguem a esses preços irrisórios que estão vindo no Brasil, né? Então você tem, por exemplo, o produto doméstico, lixeira, por exemplo, um produto que você tem um frete altíssimo, você vai no supermercado, você compra uma lixeira de aço inoxidável chinesa, automática, né, que custa aí 10, 15 dólares. Se você for fazer aqui no Brasil, vai custar 50 dólares. Então, essa distorção provocada pelo incentivo que o governo chinês dá à indústria chinesa, nós temos que criar urgentemente barreiras para impedir a entrada desse produto no Brasil. Senão você vai ter um desemprego, você vai ter setores que vão sofrer muito com essa situação. No momento você tem a indústria de construção, você tem a indústria automobilística, que está numa situação privilegiada em relação ao resto do mundo. Nós estamos num boom aí no mercado imobiliário e na indústria automobilística também. Agora, outros setores estão numa situação ficando complicada, né? A indústria de sapatos daqui a pouco não vai ter condição de produzir ou exportar sapato, né? Tem vários segmentos que estão sendo ameaçados pela indústria chinesa.